Como vencer a tentação com estratégias bíblicas. Em um mundo marcado por pressões constantes e seduções disfarçadas de oportunidades, a tentação se apresenta como um desafio persistente à fé e à integridade do cristão. A palavra de Deus nos adverte que todos somos tentados, mas não somos abandonados diante das ciladas do inimigo. Tiago 1, 14, 15. Nos ensina que cada pessoa é atraída e seduzida pela própria cobiça, que quando concebida gera o pecado, e o pecado, quando consumado, produz a morte. Reconhecer a fonte das tentações é o primeiro passo para enfrentá-las. A consciência clara do perigo espiritual permite que o cristão se arme com oração, leitura da Bíblia e discernimento, evitando caminhos que conduzam ao erro. Assim, a fé torna-se um escudo firme e inabalável. A oração constante é uma das armas mais eficazes contra a tentação. Jesus ensinou em Mateus 26, 41 que devemos vigiar e orar para não cair em tentação. A vida moderna, repleta de distrações e pressões, exige atenção redobrada. Orar é abrir o coração a Deus, fortalecendo a mente e o espírito diante dos ataques sutis do inimigo. Não se trata apenas de palavras repetidas, mas de um diálogo sincero que molda atitudes e escolhas diárias. Através da oração, o cristão cria uma conexão vital com o Senhor, tornando-se sensível à voz do Espírito Santo, discernindo perigos antes que se tornem armadilhas. A disciplina espiritual da oração fortalece o caráter e protege a alma da fragilidade diante da tentação. A palavra de Deus é bússola segura em tempos de provação. Salmos 119, 11 afirma: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A leitura constante das Escrituras permite que o cristão internalize princípios que moldam pensamentos e comportamentos. Ao conhecer as promessas de Deus e os exemplos de fidelidade, torna-se mais difícil ceder à pressão do pecado. O inimigo procura confundir e enfraquecer a mente. Portanto, a meditação diária nas Escrituras cria uma barreira espiritual que guia as decisões. Cada versículo memorizado é uma arma contra a tentação, lembrando que a vitória não depende da força humana, mas da aliança com aquele que fortalece e sustenta o seu povo. O jejum é um método espiritual estratégico para vencer a tentação, fortalecendo o domínio sobre os desejos da carne. Jesus, ao ser tentado no deserto, mostrou que a negação de prazeres imediatos e a dependência de Deus são essenciais. Mateus 4:1-4. O jejum não é apenas privação física, mas disciplina que revela prioridades espirituais. Em um mundo de indulgências constantes, praticar a abstinência voluntária aproxima o coração do Senhor, trazendo clareza para discernir o certo do errado. Essa prática ensina a confiar não nos próprios recursos, mas na providência divina, moldando o caráter e fortalecendo a resistência contra impulsos prejudiciais, tornando a fé ativa e vigilante, apta a enfrentar qualquer teste. A comunhão com outros cristãos é um suporte fundamental para resistir à tentação. Eclesiastes 4, 9 e 10. Enfatiza que dois são melhores do que um, pois ajudam-se mutuamente. Cercar-se de pessoas que compartilham valores e fé fortalece o espírito, oferece conselhos sábios e cria redes de responsabilidade. A tentação frequentemente se aproveita do isolamento e da fragilidade emocional. Portanto, participar de grupos de estudo bíblico, cultos e orações coletivas é estratégico. A presença de irmãos e irmãs firmes na fé lembra constantemente das promessas divinas, encoraja a perseverança e diminui o risco de ceder às ciladas do inimigo. A comunhão cristã é um escudo contra as investidas do pecado. O discernimento espiritual é vital para identificar a tentação antes que ela se concretize. 1 João 4:1 nos adverte a provar os espíritos para saber se são de Deus. Na vida moderna, muitas ofertas e estímulos parecem inofensivos, mas escondem riscos para a alma.
Desenvolver sensibilidade à voz do Espírito Santo permite tomar decisões alinhadas à palavra, evitando caminhos enganosos. A prática da oração, da meditação bíblica e da reflexão sobre princípios eternos aguça a percepção espiritual. O cristão, atento às sutilezas do inimigo, aprende a recusar aquilo que prejudica a santidade, exercitando a sabedoria divina. Assim, a fé se torna prática, consciente e resiliente, pronta para resistir ao mal em todas as formas. O arrependimento contínuo é uma estratégia preventiva contra a tentação que já nos tocou. Bíblia João 1:9 assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Reconhecer rapidamente falhas fortalece o cristão, evitando que o pecado se enraize e produza consequências duradouras. A consciência da misericórdia divina motiva escolhas mais sábias, promovendo uma vida de vigilância espiritual. O arrependimento não é vergonha, mas instrumento de restauração e crescimento. Ele nos mantém próximos do Senhor, ajustando o coração às orientações divinas. Com humildade, o cristão transforma cada erro em aprendizado e cada queda em impulso para uma vida de fidelidade. A prática de resistência ativa é essencial. Efésios 6:11 instrui a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Resistir à tentação requer ação, evitar situações de risco, rejeitar pensamentos e comportamentos prejudiciais e substituir más influências por princípios bíblicos. A disciplina espiritual inclui escolhas conscientes no trabalho, na família e nas relações sociais. A armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, torna o cristão protegido e ativo contra investidas malignas. A resistência não é passiva, mas fruto de compromisso, sabedoria e coragem em fidelidade ao Senhor. A gratidão e a lembrança das bênçãos divinas fortalecem o coração contra a tentação. Filipenses 4, 6, 7 instrui a apresentar pedidos e ações de graças a Deus, para que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes. Ao focar nas dádivas espirituais, relacionamentos e vitórias proporcionadas por Deus, o cristão desvia a mente de desejos nocivos e impulsos prejudiciais. A prática diária de reconhecer a bondade divina promove contentamento, alegria e estabilidade emocional. Uma mente e um coração gratos tornam-se menos vulneráveis às seduções passageiras, cultivando uma fé sólida e alegre que resiste às pressões do mundo e caminha confiante na direção da santidade. Finalmente, a esperança em Cristo é o alicerce que mantém firme o cristão diante da tentação. Romanos 8, 37 e 39 declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mesmo quando a tentação parece poderosa, a certeza da vitória eterna inspira perseverança. A esperança ativa transforma desafios em oportunidades de crescimento espiritual, fortalecendo a confiança na fidelidade divina. Ao fixar os olhos em Jesus, a mente e o coração se alinham à vontade de Deus, tornando possível superar fraquezas e resistir às ciladas do inimigo. A vitória sobre a tentação não é apenas possível, mas garantida àqueles que permanecem firmes na fé. Querido irmão e irmã, diante de tudo que aprendemos sobre como vencer a tentação com estratégias bíblicas, entendemos que a vitória não é fruto da nossa força, mas do poder de Deus agindo em nós. Cada oração, cada meditação na palavra, cada escolha de resistência e arrependimento nos aproxima do Senhor e nos fortalece para caminhar firmes na fé, mesmo em meio às provações do mundo moderno.
Que seu coração se encha de coragem, sabedoria e esperança, sabendo que Cristo caminha ao seu lado e que nenhuma tentação é maior do que a graça que Deus oferece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cada gesto seu ajuda a espalhar a palavra de Deus e fortalece mais vidas na fé. Que o Senhor te abençoe abundantemente e te guie em todos os caminhos da justiça.